Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 10 de dezembro de 2023, na nossa série Encontros com a Paz. Quando semanalmente fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 101, que tem como título Resiste à Tentação. Livro Pão Nosso, capítulo 101, Resiste à Tentação. E Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Aí diz Emmanuel: enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é quando Emmanuel fala que o nosso barco, ele está se incluindo. Enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Todos nós passamos por dificuldades e por conflitos interiores. Conflitos que são, na verdade, um resquício de vidas já vivenciadas. Resquícios que ficam marcados em mim, espírito, em mim, no perispírito, e que agora se manifestam através do corpo físico nesta atual encarnação. E todas as vezes que nós nos decidimos a fazer um trabalho de mudança, de transformação e de alteração na nossa vida diária, utilizando, como eu dizia, os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Nós trazemos viciações de encarnações anteriores, posturas, costumes, hábitos, vícios, quedas. E elas, ao longo do caminho em que nós estamos trilhando agora, gradativamente vão se manifestando. Gradativamente vão se manifestando. E se nós não cuidarmos, não podarmos a erva daninha, não lapidarmos tudo isso, elas vão continuar se manifestando e cada vez de uma intensidade maior e mais frequente. Nós sempre temos o costume de dizer, só porque eu comecei agora a frequentar o centro espírita, só porque eu comecei a dar passe, só porque eu comecei a fazer isso ou aquilo, os espíritos inferiores não largam mais de mim. Podemos até dizer que seja isso, em alguns momentos, em algumas circunstâncias.
mas não podemos depositar sobre as costas desses irmãos da espiritualidade toda a culpa pelo trabalho que estamos fazendo em nós mesmos. Nós trilhamos o caminho número 5, para ficar bem fácil de entender. E, de repente, eu quero agora começar a trilhar o caminho 6, 7 e 8. Eu busco o 9 e o 10, mas agora eu quero passar para o 6, depois eu quero passar para o 7, depois eu quero passar para o 8. E lá no futuro, quem sabe, chegar no 9 e no 10. Eu estou no 5, quero passar para o 6. Eu já estou acostumado com o 5. Eu já me habituei com o 5. Eu já me sinto à vontade no 5. Eu estou cômodo no 5. Ir do 5 para o 6 requer mudança, requer transformação, requer abdicar de muitas coisas, requer investimento, requer disciplina, boa vontade, disposição, querer. Como diz Emmanuel, uma multiplicação das dificuldades, porque eu vou sair do cômodo para ir para algum lugar novo. Eu vou sair do 5 e vou para o 6. Ele continua. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Olha Emmanuel falando. Contra nosso anseio de claridade, porque eu vou sair do 5 e vou para o 6, então eu vou ter mais claridade, nós temos atrás de nós milênios de sombra. Entendam bem, não são minutos de sombra, são milênios de sombra. Não é 1 milênio, 1000 anos, são milênios de sombra. O que, mais uma vez, vem comprovar o quanto nós somos espíritos já de uma bagagem enorme. E por isso nós temos aquela dificuldade de sair do 5 para ir para o 6. É por isto que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Então, eu estou no 5 e quero passar para o 6. Além de tudo aquilo que eu já falei que é preciso para sair do 5 e ir para o 6, como diz Emmanuel, nessa busca pelo mais alto, o 5 para o 6, aparecerão, sem sombra de dúvidas, tentações de todos os matizes, que são oriundas desses milênios de sombra que temos, onde temos uma infinidade de comprometimentos com outros espíritos que gostam de nós e outros que não gostam de nós. Uns que gostam nos empurram, nos impulsionam para frente. Outros que não gostam nos cobram, nos exigem e tentam de toda maneira barrar a continuidade da nossa estrada do 5 para o 6. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o à porfiada batalha. Então, às vezes, nós temos as deficiências, os vícios, os hábitos, os erros,
estamos ali naquela luta para tentar, como diz Emmanuel, vencer esses dragões da animalidade, e, de repente, vem aquela sugestão, novamente, para que venhamos tombar no caminho que estamos seguindo. E aí inicia-se uma batalha, conforme diz Emmanuel. A batalha do eu quero com a batalha do eu não acredito. Eu quero ir do 5 para o 6, mas quando eu observo tudo acontecendo ao redor de mim, eu não acredito que vou conseguir sair do 5 para o 6. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livra-nos-á delas. Então, ele está dizendo para nós que nem mesmo a sepultura nos exonera, nos tira, nos faz fugir dos atritos com as trevas. E quando eu acredito que Emmanuel está falando de trevas, não é só as trevas com relação aos outros espíritos, as trevas de nós mesmos, dos meus erros, das minhas viciações, dos meus hábitos negativos, muitas vezes da minha imoralidade, de uma série de circunstâncias que vão se acumulando ao longo das encarnações. E ele fala que essas raízes, aliás, esses atritos com as trevas, a raiz de tudo isso está justamente se alastrando para a nossa organização espiritual. É aquilo que eu falo, que muitas vezes nós, ao vivenciarmos uma vida, registramos ali um ponto negativo muito importante, muito profundo, muito negativo, que está ali, registrado em mim espiritualmente. Aparece no meu perispírito atual e se manifesta no meu corpo físico e na minha vida diária. Então ele fala, claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Não é a morte do corpo, é a morte da imperfeição. Enquanto eu me mantiver um espírito imperfeito, cedendo a todas as tentações que me aparecem à frente, sejam elas de que natureza forem, eu ainda estarei sendo um espírito imperfeito, marcando em mim espírito e marcando neste perispírito que utilizo atualmente a marca dessas imperfeições. Que lá, na próxima encarnação, mais uma vez poderão se manifestar. Ou se não for na próxima encarnação, quem sabe daqui a alguns dias, algumas semanas, alguns meses, alguns anos, poderá se manifestar. Ele continua. Haja de agir, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Emmanuel não pede para que sejamos totalmente bons. Emmanuel não nos pede que sejamos totalmente angelicais.
Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Então, enquanto nós estamos aí fazendo um bem parcial, as insinuações malignas, conforme diz ele, nos cercarão em toda parte. Corpo são, mente sã. Se eu estou com a minha saúde plena, não tenho chances de adquirir essa ou aquela doença. Só se for por uma programação reencarnatória. As influências, as tentações, elas só se manifestam em nós a partir do momento que nós permitimos. E elas só tomam volume na nossa vida a partir do momento que nós as aceitamos e as transformamos em realidade. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Olha o alerta que ele nos dá. Somente alcançaremos libertação, total libertação, quando atingirmos plena luz. Quando nós vemos os livros onde médiuns, trabalhadores relatam terem visto um espírito de muita luz, provavelmente esse já alcançou a sua libertação, porque ele atingiu a plena luz. Ele se manifesta em forma de luz. Ele não precisa mais mostrar o rosto, ou seja lá o que for. Ele é luz. Então, este está liberto de qualquer tipo de tentação, porque ele está pleno de si. Quem é, o que busca e o que pretende fazer. E o que tem que fazer. E ele termina. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama: bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Entendendo a transcendência do assunto, porque são várias questões que envolvem a tentação e o ceder à tentação ou o não ceder à tentação. O apóstolo, ele está falando de Tiago, proclama: bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível, por agora, qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Impossível, por agora, qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Então, podemos dizer que para atingirmos aquela luz que ele falou anteriormente, precisamos desta condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofremos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento, menos aprimorado e aperfeiçoando-o, pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofremos esse gênero de lutas.
controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando-o pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Ou seja, nós podemos ser bem-aventurados também, desde que nos esforcemos, desde que haja o esforço próprio, para que não venhamos a ceder e nem nos entregarmos, como ele diz, inermes às sugestões inferiores, que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Então, sempre que sejamos visitados por uma tentação, seja ela de que natureza for, pode ser um pensamento, um olhar, um ouvir, um falar, um sentir, um agir, ou nada de nenhuma dessas questões, que saibamos resistir, que saibamos pedir ajuda do plano espiritual, pedir a ajuda de Jesus, e pedir a ajuda destes benfeitores amigos que nos amparam e nos assistem, para que possamos mudar o foco e seguir no caminho do bem, com esforço próprio, com muita tolerância, com muita paciência conosco mesmo, pois não mudaremos do 5 para o 6 de hoje para amanhã. É necessário um tempo, é necessário um espaço para que todo este movimento se efetue da melhor forma possível. Então, fica aí o nosso estudo de hoje, capítulo 101, Resiste à Tentação, livro Pão Nosso. Convido a todos, daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa outra série, o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Daqui a pouco, às 20 horas. Convido você para que conheça toda a programação do nosso canal, conheça a nossa rádio e toda a sua programação e ajude-nos na divulgação da doutrina e também dos postulados do Evangelho de Jesus. Desejo a você um bom final de domingo e uma semana repleta de muita alegria, muita saúde e muita paz. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Forte abraço e até domingo.